E por isso eu vou chamar Pavinato. Para de enxugar o roxinho com o lenço e entra logo aqui no estúdio, por favor, Thiago Pavinato. Ó, lá vem ele. Lá vem ele com a sua... Por que você é tão delicado, lá vem sensível? ele com a sua elegância de pensar sempre. no homem sensível, você pensa no Asmar. Ó, a gente tá Pura entrando sensibilidade. aqui. A gente tá entrando Pura aqui. sensibilidade. E eu já vou te botar na Olivian roda. Weber, como é que você aguenta isso aqui, hein? Eu já vou te botar. Você não viu isso em mim? Saber. Eu já vou te botar na roda, porque eu vi que você escreveu até coluna sobre esse assunto, né? Que você me mandou essa semana. Vão fazer de tudo pra tornar o Bolsonaro inelegível. A gente sabe que vão. Vão. E aí, E o PL tá ajudando. Olha aí, ó. E a Júlia Zanata falou de insegurança Fogo no jurídica. parquinho. Realmente há uma insegurança jurídica. E por quê que o PL tá ajudando? E você acha que tem como reverter ou já era? Vai ser inelegível porque o judiciário quer e ponto. Bom, vamos lá. São duas coisas. A gente tem que voltar para falar disso com exatidão na cassação do Deltan Dallagnol. O Deltan foi cassado à revelia da lei. Foi cassado à revelia da lei. A previsão da lei diz que não pode, ele tem que ser inelegível se ele se exonera durante o processo administrativo disciplinar. Ele não tinha nenhum. Ele estava sendo investigado, 15 investigações. Mas a própria lei diferencia a investigação do processo administrativo disciplinar. Tanto o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, no artigo 7.3 fala de uma investigação, 8.1 fala de outra investigação, e o 8.4 fala do processo administrativo disciplinar. A Lei 8.112 de 90 também diferencia no artigo 172 ou 175, se não me falha a memória. É um desses dois. Então são coisas diferentes. Ele não poderia nem sair do Ministério Público se ele tivesse no curso de um processo administrativo disciplinar, diz a Lei 8.112 de 1990, não é uma lei de ontem, é uma lei antiga. Se ele saiu e se o Ministério Público certificou, deu uma certidão de que ele poderia concorrer, é que ele poderia concorrer, é porque não havia processo administrativo disciplinar. E a lei fala que só aquele que tem processo administrativo disciplinar não pode ser elegível. Então se estenderam a hipótese do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, para as investigações, violaram a lei. E se violaram a lei, é abuso de autoridade. Agora, quem é que vai atrás de um ministro que é do TSE ou do Supremo por abuso de autoridade? O Miguel Reale tinha uma frase ótima, o pai. O STF é aquele que tem a prerrogativa de errar por último. E quem erra por último, acontece o que com ele? Erra por último. E o Bolsonaro é a mesma história. E por que eu voltei no Deltan? Porque o Valdemar Costa Neto, ou Voldemort Costa Neto, você escolhe, ele disse para a imprensa que o Deltan foi cassado porque infringiu a lei. Qual lei? Que o Moro vai ser cassado porque infringiu a lei. Qual lei? Se o Valdemar Costa Neto está dizendo que eles infringiram a lei quando não infringiram e por isso perderam o mandato, no caso do Bolsonaro, que também não infringiu a lei, ele vai ter que dizer o quê? Eu concordo com a cassação, porque ele infringiu a lei, mas não infringiu. Bolsonaro está sendo acusado numa ação de investigação judicial promovida pelo PDT. PDT, tá? Ele diz o quê? Que ele cometeu abuso de poder político ao fazer uma reunião com desembargadores para falar mal do sistema eleitoral. O que diz a lei? Bom, a lei eleitoral, o Código Eleitoral, tem 67 tipos criminais. Nenhum dos 67 trata disso. Aí nós vamos para a Lei Complementar 64 de 1990. Aí tem o artigo 22, que é o que embasa essa ação. O artigo 22 fala do abuso de poder político. Mas ele fala no caput de abuso de poder político para beneficiar um candidato ou um partido. O que o Bolsonaro fez? Ele pode ter abusado do poder ao fazer uma reunião em instalações oficiais com a TV Brasil. Uma falta a segunda parte, para beneficiar um candidato e um partido político. Porque quando ele reclama do sistema eleitoral, e não de um dos players da eleição, ele coloca todos os candidatos e todos os partidos na mesma situação de vítima do sistema eleitoral. Então o artigo 22 não se aplica. É o princípio da legalidade. Não pode haver crime sem lei anterior que o defina. Não pode haver pena sem prévia combinação legal. Isso é o princípio do direito penal moderno. Mas a lei Isso está no artigo 5º da Constituição, inciso 39. Está lá, é o princípio da legalidade. Se a gente rompe a legalidade, a gente não tem segurança jurídica. Então, se existem pessoas sendo condenadas fora
dos círculos, fora das linhas da lei, que é escrita, certa, estrita e prévia, não há segurança jurídica. Então a resposta é essa. Se nós estamos vendo penalidades aplicadas fora do círculo da lei, prévia, escrita, estrita e certa, não há segurança jurídica. Então, o Bolsonaro, para você e pelo que você conhece da lei, não poderia se tornar inelegível. Não, porque a aplicação da lei que causa uma penalidade, e quando essa lei foi discutida... Mas ele vai ser inelegível. Quando essa lei foi discutida, assim, o último dos grandes notáveis juristas brasileiros, o maior notável saber jurídico que eu já vi na minha vida, que é o professor José Carlos Moreira Alves, que se aposentou em 2002 ou 2003 do STF. Ele dizia que a aplicação do princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 39, que é isso, a lei tem que ser aplicada de forma estrita, certa, você não pode fazer analogia. Não pode fazer analogia com o princípio de direito, não pode fazer analogia com outros princípios de lei. Toda lei que tem uma penalidade, ela tem que seguir esse princípio, que vem de 1801. Que é nullum crimen, nulla pena sine lege. Não há crime, não há penalidade sem lei. E uma lei, seja ela civil, seja ela administrativa, seja ela tributária, seja ela criminal, uma vez que ela aplica uma penalidade, que é uma restrição de direito, e tornar-se inelegível é uma restrição de direito, ela tem que seguir este princípio, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Só para o povo entender bem simples. Certo. Se ele usasse esse questionamento, tá, das eleições a favor dele, ele poderia ser inelegível. Exato. Mas como ele questionou o sistema a eleição todo... geral, ele não pode. Exato. Exatamente, é isso aí. Marcon, eu vou me despedindo de você, que a gente já vai trazer aqui. Quem que a gente vai trazer aqui online? O José Medeiros, também deputado lá do PL de Mato Grosso, mas pedindo para você falar sobre isso, né? Sobre o que o Pavinato eu gosto por isso, ele dá uma aula aqui e é isso, eles vão tornar o Bolsonaro inelegível, eu tenho certeza, até por isso é no dia 22, é como um deboche mesmo, no dia 22... o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Agora, contra a lei, mais uma vez contra a lei, e muito obrigado pela sua presença em mais um Tá na Roda, para você falar sobre isso antes de despedir, e parabéns pelo desabafo, eu acompanhei e compartilhei. Eu que agradeço a todos aí, uma honra estar aí junto com o Pavinato, e eu só queria escutar dele, que é um grande entendedor aí, se ele ainda acha que existe democracia no Brasil. Eu estava antes aqui dizendo que não existe mais justamente por esses motivos, né? Se a Constituição não é mais respeitada, bom, na Constituição tem muitas coisas que nós deveríamos seguir. Se a gente não segue mais a Constituição, a gente está vivendo num estado de barbárie e de autoritarismo. Por isso, aqueles que acham que a gente vive ainda num processo democrático, é que na próxima eleição vai se ter lisura, que teremos 2, 3, 4, 5 candidatos, que as regras serão iguais para todos, do meu ponto de vista, vive no mundo da lua. Isso não existe mais no Brasil e eu não tenho a menor dúvida que Bolsonaro, dia 22, se tornará inelegível, dando mais um murro, né, na nossa tênue democracia, se é que ela ainda existe. Muito obrigado aí e bom domingo a todos. Valeu, meu garoto. Respondendo a pergunta dele, eu não sei se acabou, mas eu não sei se nós já tivemos. Eu não sei se nós já tivemos algum dia. Eu acho que a gente está num eterno processo de tentar tornar esse país democrático desde a Constituição de 1988. Só que neste presente momento, a Constituição de 1988, que é um norte, ela vem sendo violentada, sabe, à luz do dia, de maneira sistemática, dia sim, outro também. E isso é complicado. Eu acho que nós sempre fomos um projeto de democracia. Nós nunca fomos uma democracia. E nunca fomos porque a gente acostumou a colocar as pessoas a entenderem democracia como simplesmente o ato de votar. E democracia é muito mais que isso. O voto é só um dos instrumentos de um processo muito maior que é a democracia.